Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Mamed e nós estaremos juntos esse semestre na disciplina de Comunicação, Linguagem e Redação Jurídica. Eu nem preciso dizer o motivo, mas essa nossa disciplina ela é fundamental para o curso de vocês, para as futuras profissões que vocês pretendem exercer dentro desse mundo do direito. Então, eu espero que vocês curtam a disciplina, que a gente possa ter um bom aproveitamento, que vocês participem das aulas, Não obstante eu gosto desse formato gravado, eu já faço justamente o grupo no WhatsApp para que a gente possa interagir bastante, para que vocês tirem dúvidas, e que a gente consiga manter ali um ambiente, recriar um pouco, ainda que de maneira sui generis, o ambiente da sala de aula, Então todo mundo está com saudade de voltar para a aula, de estar junto, mas nesse momento é o que nós temos, pessoal? Então vamos fazer o possível para que ele seja feito, para que tudo isso seja feito da melhor maneira que nos é possível nesse momento, tá certo? Então, sem muito mais delongas, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa disciplina, tá? Trazendo as principais questões que nós vamos abordar e falando também um pouquinho do nosso plano de ensino, tá bom? Então, normalmente a gente fica, plano de ensino, tem que falar disso. Tem, Porque o plano de ensino, ele é o nosso contrato. É nele que vão estar descritas as atividades que a gente vai fazer. E aí, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir novamente essa aula ou consultar esses slides que eu vou deixar lá no Classroom para vocês, sem nenhum problema, tá? Então, as minhas aulas todas eu faço assim nesse formato gravado, mas eu disponibilizo os slides, disponibilizo o material, ou solicito que vocês procurem quando for o caso de alguma pesquisa complementar que a gente julgue ser relevante para a formação de vocês, tá certo? Então, vocês sabem que nós estamos implementando a grade nova do curso, Então a ementa, ela abriu um pouco essa disciplina, então antes ela se chamava Linguagem Jurídica e agora ela está formulada, no nome como Comunicação, Linguagem e Redação Jurídica, mas a verdade é que, mesmo antes de a gente ter colocado esse nome mais completo, a nossa disciplina já abordava todas essas questões, tá certo? E eu espero que a gente consiga trazer esses temas para vocês de forma mais leve possível e de forma melhor contribuir com a formação de cada um de vocês, certo? Bom, primeiramente o que nós temos na ementa, a ementa é como se fosse um guia mestre, que a gente precisa abordar todos esses temas que estão na ementa, e aí lá no programa da disciplina, cada professor acaba fazendo algumas adaptações, para focar nos temas que julga mais relevantes. Então, vamos lá, o que nós temos na ementa? Conceitos básicos de linguagem e comunicação jurídica, tá? Então, o que é linguagem, o que é comunicação, quais são os tipos de linguagem existentes, sempre dentro daquilo que possa nos interessar no direito, tá? A gente vai estar sempre levando a disciplina para essa aplicabilidade. Modalidades de expressão, falada e escrita, então a gente conhecer essa diferenciação e como nas atividades jurídicas isso se manifesta, então a gente tem dentro da profissão da advocacia, por exemplo, que é uma das coisas e das profissões que a gente vai ter mais foco aqui, não que as outras não vão ser trazidas, mas a gente sempre dá um foco um pouco mais na advocacia, para dizer para vocês o quanto é importante cuidar com a linguagem falada e com a linguagem escrita. Você pode arruinar a vida do cliente, dependendo do que você vai fazer. Então, nós temos a linguagem como uma grande ferramenta para tornar prático, para tornar concretas as nossas ações dentro do direito. E nós vamos falar também, depois dessa questão das modalidades de expressão, falada e escrita, vamos trazer ortografia, vícios de linguagem. Por mais que a gente saiba que todos vocês acabaram de passar por um vestibular, todo mundo sabe língua portuguesa, mas sempre fica uma coisa ou outra. Então, se vocês forem parar para pensar, a língua portuguesa é uma língua difícil, é uma língua bastante difícil, é uma língua com muitas regras, regras gramaticais, regras ortográficas, e
Ninguém, cara, eu acho muito difícil uma pessoa dominar completamente a língua portuguesa. Então, o que a gente procura fazer nessa disciplina? Pegar essas questões de ortografia, de gramática, que pegam mais, né, que se manifestam mais problemáticas no profissional do direito, e trabalhar um pouco elas, né, relembrar algo que vocês já tenham estudado lá no ensino médio, mas que a gente precisa reforçar aqui com vocês, gente, porque olha, vou dizer para vocês, é terrível você pegar um profissional formado em direito que cometa alguns tipos de vícios, de problemas na sua linguagem, tá? Seja falada ou escrita. Então a gente precisa trabalhar esses pontos aí um pouco mais a fundo. Certo? Vamos falar também de estilo forense, né? A gente sabe que cada área do saber, ela tem ali um código de linguagens próprios, né? Então, a gente tem o nosso jeito de escrever. E muitas vezes nós somos conhecidos, né, reconhecidos por outras profissões, como aquela categoria de profissional que escreve difícil, que é inacessível, que escreve para ninguém entender. E a gente precisa acabar com essa ideia, certo? Então, no mundo como é o nosso mundo atual, com tanto curso de direito por aí, com tanto advogado se formando, eu acho que não cabe mais a gente pensar dessa forma. Eu vou escrever difícil para que todo mundo valorize a minha profissão porque eu sei escrever difícil. Não é assim. A gente tem que ter a nossa profissão valorizada pela nossa competência, pelos nossos resultados, tá? E não por nos tornarmos inacessíveis às outras parcelas da sociedade, tá? Então, vamos trabalhar isso bastante, acabar com aquela história de linguagem rebuscada, de fazer uma escrita mirabolante, enrolada, né, complicada, e aprender a escrever, sim, tecnicamente, tá? Não estou dizendo que a gente vai, né, utilizar a linguagem coloquial no direito, mas a gente vai utilizar a técnica quando a técnica for necessária, ok? Então, mais ou menos, eu vou trabalhar com vocês nessa linha, tá, pessoal? Então, sempre tentando descomplicar a linguagem jurídica. Daí nós temos também o vocabulário jurídico, né, vai ser trabalhado nesse mesmo sentido, enunciação e discurso jurídico, a estrutura frásica da linguagem jurídica, estudo do parágrafo e a redação jurídica, né, estrutura do parágrafo, expressões correntes, deslizes, correções, estilo, e aí para a gente pegar um pouco mais essa parte de redação mesmo, né? A gente sabe que vocês são fera na redação, que vocês passaram pelo vestibular, mas aqui nós vamos tentar trabalhar algumas regras um pouco mais específicas, mais relacionadas aos documentos jurídicos, tá? Para que vocês comecem a se familiarizar com esse mundo, né? Então, aqui, ó, a continuação da ementa, vocês vão observar, ó, raciocínio e argumentação, também a gente vai ver um pouquinho, posturas filosóficas, né, diante da forma como a gente escreve, discurso jurídico, né, normativo, burocrático, decisório e científico, a gente vai ver que são formas de expressar o discurso diferentes, tá? Então, enquanto lá no mundo dos fóruns, né, vamos dizer assim, a gente costuma usar algumas expressões, vocês vão perceber isso, que vocês ainda estão no início da faculdade, mas muitos autores ainda escrevem assim, né? Quando vão se referir, por exemplo, a um doutrinador, eu não gosto dessa palavra de doutrinador, mas é assim que a gente chama no direito, né? Vai se referir a algum doutrinador, aí o que a pessoa faz, né? O ilustre doutrinador fulano de tal, o perolado, eu já vi perolado, tá? O perolado autor fulano de tal, o brilhante não sei o que. Gente, isso aqui é muito usado em petição jurídica, tá? Agora, se você vai fazer um texto para academia, né, pensando num texto científico, você não pode jamais usar essa linguagem, tá? Porque você vai ser julgado e o teu texto vai ser mal julgado por conta dessa linguagem, que soa até uma coisa meio assim de puxa-saco, né? Uma coisa meio bajuladora. E a gente precisa evitar, tá certo? Então, todas essas questões nós vamos abordar no que se refere a esse discurso jurídico. E aí vamos falar dos métodos para redação científica, jurídica, né? Qual é a estrutura
de texto que a gente costuma utilizar no direito. Então, lá na parte de peticionamento, que é aqui a parte que aparece logo depois, a gente vê aqui, ó, métodos para redação científica jurídica. Peticionamento, conceito e estruturas, né? Qual a estrutura mais recorrente? Vocês vão observar, né? Os documentos jurídicos, eles aparecem com uma estrutura mais ou menos assim. Dos fatos, do direito, do pedido, né? Grande parte dos documentos jurídicos, eles vão ter essa estrutura, e a gente vai aprender como fazer essa estrutura aqui nessa disciplina, né? Quais são os verbos que a gente usa, como a gente começa uma argumentação dentro desses tópicos dos documentos jurídicos. E se vocês aproveitarem a disciplina, eu tenho certeza que vai ser bastante proveitoso para todo mundo, tá certo? Então, gente, essa aqui é a nossa ementa. E aí nós temos também, né, preciso mostrar aqui para vocês o nosso objetivo, então, né, que é proporcionar a vocês as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de uma linguagem jurídica adequada às atividades profissionais que vocês vão exercer, tá? Estudando-se os elementos da língua portuguesa e da redação voltados ao atendimento desse objetivo. E a gente também vai buscar tratar, dentro dessa perspectiva, né, de aspectos relacionados à argumentação, estrutura e lógica nos textos jurídicos, certo? Então, esse é o nosso objetivo que está constando no nosso plano de ensino. E aqui nós temos, então, o programa, certo? No programa, nós temos, na verdade, uma divisão, um detalhamento acerca dos temas que nós vamos trabalhar, ok? Então, aqui, para que vocês observem, né? Então, no primeiro momento, a gente vai falar de linguagem jurídica, conceito de linguagem, de comunicação, tá? As modalidades de expressão falada e escrita, aspectos gramaticais e ortográficos, vamos pegar sim, mas principalmente nas palavras mais recorrentes, né, da utilização no campo jurídico, uso do hífen, acentuação gráfica, uso da crase, comunicação jurídica, né, aqui na parte da comunicação jurídica, o estilo forense, vocabulário jurídico, enunciação e discurso jurídico, argumentação jurídica, o latim na linguagem jurídica, porque, né, ainda temos muita influência do latim, e isso historicamente se explica, né, pelas nossas raízes jurídicas, que são sempre externas e que tem uma influência bastante forte desse idioma. Então a gente vai aprender, ou aprender não, né, trazer para vocês alguns dos termos que a gente mais utiliza, tá? Então, assim, se vocês pegarem textos na internet sobre o latim na linguagem jurídica, vai aparecer muita coisa. Então, eu fiz um filtro para essa disciplina, na verdade, para trazer os mais recorrentes, tá? Vocês não vão sair do curso de Direito, nem dessa disciplina, sabendo todas as expressões em latim que se usam no direito. Mas vocês vão ter uma ideia, e quando vocês não souberem, vocês vão dar um Google e vão descobrir de que se trata, tá certo? Daí a gente tem redação forense, tipos de redação, raciocínio, argumentação, estrutura frásica na linguagem jurídica e, por fim, peticionamento, conceito, estruturas. E aí eu vou trazer para vocês já alguns modelos de documento para vocês terem uma ideia aplicada já nos instrumentos que vocês vão trabalhar no futuro, né, de como essa linguagem ela se manifesta, certo? Então, esse é o nosso programa. Nós temos aqui os procedimentos, tá certo? Os procedimentos que nós utilizamos nessa disciplina, que na verdade, assim, como a gente está em época de pandemia, né, e tá tudo aqui nesse ambiente online, que a gente gostaria, na verdade, de estar batendo papo lá nos corredores da universidade, mas como não pode, então vamos nos virando, certo? Eu tenho uma política na minha disciplina de não fazer aula ao vivo, assim, para mim eu não acho produtivo, primeiro porque eu tenho criança em casa, então nos horários fixos da disciplina, para eu fazer uma aula ao vivo com vocês é muito complicado, né, minha filha é bem barulhenta, é bem danadinha, e então eu aproveito quando ela está dormindo, quando ela vai ao parquinho, quando ela vai fazer outra coisa, então eu gravo as aulas, mas no horário de aula eu estarei sempre disponível para vocês, ali no chat, no nosso grupinho do WhatsApp, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês me chamam ali.
Sempre que eu gravar a aula, eu vou tentar postar o mais rápido possível, porque às vezes você tem tempo antes, você assiste antes, né? Então, sim, a gente tem essa flexibilidade. Mas, no geral, eu dou o prazo de 48 horas para que cada um assista, né? Assista às aulas e faça as atividades, tá? Por que fazer atividade? Por que tem aula e atividade? Porque a aula que eu faço, por ser gravada, eu faço ela mais curta. Eu não vou ficar aqui 2 horas falando para vocês, né? Então, o que eu faço? Eu pego, gravo uma aula mais curta e passo em seguida a um pequeno estudo dirigido. Vou enviar para vocês um textinho, alguma coisa tranquila de fazer, ou então um outro vídeo de algum profissional da área, para que vocês tenham esse momento de estudo, né, de estudo individual. Então, quando for necessária essa pesquisa complementar ou a leitura de algum texto, né, vocês vão fazer o que for solicitado que faça e logo em seguida vocês respondem ao formulário. Esse formulário, então, quando não tiver texto, quando não tiver nada, ele vai se referir só à aula gravada. E quando tiver algum texto, algum outro vídeo que eu peço para vocês assistirem, o formulário vai conter perguntas sobre isso também. O formulário, ele conta como frequência, tá? Então, eu peço a vocês que respondam sempre o formulário, senão não tenho como contabilizar a presença de vocês. Subsidiariamente, o que eu peço? Lá no YouTube, quando eu vou colocar o link para vocês acessam o YouTube, comentem, né? Comentem assim, professora, assisti o vídeo, muito boa a sua aula, horrível sua aula, não entendi nada. Coloca lá, escreve sua dúvida, porque eu sempre acompanho e como a aula é gravada, não é ao vivo, é uma forma de documentar, né? Então, se der algum problema, sumiu teus formulários, isso nunca aconteceu, mas vai que acontece, né? Sumiu teus formulários de frequência, não, professora, mas eu comentei lá no YouTube, tá tudo lá, né? Eu fiz, eu assisti e tal. A gente conversa e a gente tem uma maior segurança, né? Um melhor subsídio para que a gente consiga aferir essas frequências, tá bom? Então, essas pesquisas complementares, resposta aos formulários, interação, tira dúvidas sobre a matéria lá no grupo de WhatsApp, né? Eventualmente a gente pode fazer um quiz também, ou outras ferramentas, né? E para isso eu peço a participação ativa de vocês, tá? Peço que vocês, por favor, né? Entrem no grupo, olhem, conversem, tirem suas dúvidas, né? Eu acho que funciona bem, funcionou em outras disciplinas, os alunos gostaram, né? Os meus alunos fizeram uma ótima avaliação da minha metodologia e eu amei, muito obrigada a todos e todas. Estou agradecendo a todos os alunos porque lá na avaliação o pessoal comentou que curtiu essa forma de fazer as aulas, né? Então, a gente vai aprimorando para tentar melhorar cada vez mais. E aí, finalmente, só uma observação de que nós observamos as normas da universidade no que se refere às medidas de proteção da comunidade acadêmica em período de pandemia, tá certo? Então, essas normativas, elas estabelecem, por exemplo, a necessidade de atividades síncronas e assíncronas. Então, por exemplo, eu faço as minhas aulas online. A aula gravada é uma atividade assíncrona, porque a gente não está tendo interação no momento que eu estou gravando essa aula, mas existe um momento reservado para atividade síncrona, que é o quê? Que é a nossa interação no WhatsApp e os encontros ao vivo que nós vamos fazer ao longo da disciplina com profissionais da área, tá certo? Então, eu vou convidar, normalmente, o que eu faço? Antes das provas, né, pra gente quebrar o gelo, pra gente fazer uma atividade diferente, eu trago, então, um profissional, né, da área, e no nosso caso, eu vou fazer um convite a uma pessoa muito querida, que tem um blog, que tem cursos relativos à questão de português para concursos, né, e outras questões de concurso público. Ela está se especializando em língua portuguesa e formada em Direito, né. Eu vou convidá-la para fazer uma palestra aqui, ela já esteve conosco em outros momentos, nessa disciplina, em outras turmas. Eu acho que é bastante interessante. E aí, para a segunda parte da disciplina, né, antes da P2, pensar aí alguém também para trazer para vocês, para fazer esse bate-papo, tá certo? Então, apenas para deixá-los cientes com relação aos nossos procedimentos. No que se refere aos recursos, o que eu costumo utilizar nas minhas disciplinas, né? Como eu já falei para vocês, o meu ambiente virtual de aprendizagem é o Google Classroom, tá?
O Classroom, eu prefiro usar ele agora nesse momento de ensino emergencial remoto, porque eu acho ele mais intuitivo, mais prático, mais fácil para a gente manusear, né? Apesar dele não ter todas as funcionalidades que o Ava tem, né? Mas eu ainda acho ele mais simples, mais tranquilo para aquilo que a gente precisa. Eu acredito que ele atende muito bem, tá? Daí nós temos também as videoaulas que são gravadas e disponibilizadas no YouTube, certo? Temos os formulários de frequência e verificação de conteúdo lá no Google Forms, que eu sempre vou estar tentando dar uma devolutiva para vocês acerca das respostas, tá certo? Algumas palestras, como eu já comentei, com profissionais da área, e essas sim são ao vivo, e aí vocês fazem, a gente no caso faz a transmissão pelo YouTube, e vocês interagem ao vivo via chat. Então, no sistema que eu uso, vocês entram, né, fazem a pergunta de vocês e eu projeto essa pergunta na tela da live, né, da palestra. Então é algo bastante interessante, se vocês estiverem logados aparece a foto de vocês, fica bem, tudo registradinho, tudo bonitinho. E aí as avaliações eu utilizo o Google Forms também, que é uma ferramenta que eu gosto muito, eu sou fã da Google mesmo. Eu acho que tudo que eles fazem é muito simples, muito eficiente, muito direto. Gosto demais. Então, são as ferramentas os recursos que eu utilizo, certo? No que se refere à bibliografia, deixo vocês bastante à vontade, tá? Com relação ao livro que vocês vão utilizar, mas no nosso plano de ensino nós temos a bibliografia básica e a bibliografia complementar, que vocês vão encontrar na biblioteca digital, tá certo? Então, quando foi feita essa reestruturação do projeto pedagógico do curso, pela coordenação, pela direção, todas essas questões foram levadas em consideração, em especial a disponibilidade da bibliografia online, porque essa foi uma das questões que foram levantadas na avaliação institucional que vocês responderam no ano passado, né, da dificuldade acerca de encontrar o material, especialmente nesse período pandêmico. Porém, com essa reforma, né, com essa modificação, foi possível inserir bibliografias que estão disponíveis na biblioteca digital. Isso é muito legal. Então, desses livros aqui da bibliografia básica, eu recomendo para vocês fortemente o Trubiliano, né, e o Eduardo Bittar. O Bittar, eu sou fã incondicional dele, também utilizo os livros dele, o livro dele lá na disciplina de metodologia da pesquisa, tá? E o Trubiliano também é bem legal, às vezes eu vou utilizar alguma coisa dele aqui na nossa disciplina. Tá? Então, no que se refere à bibliografia complementar, nós temos aí Edmundo Dantes Nascimento, a linguagem forense, redação jurídica e a língua portuguesa aplicada à linguagem do foro, a Maria Constantino Petri, né, manual de linguagem jurídica, esse aqui também é muito bom, e vez ou outra eu vou utilizar, em algumas questões eu utilizo bastante os conceitos dela, tá? E Antônio Henriques. Então, vocês escolhem o livro que vocês preferem, certo? Deem uma olhada nas opções. E no que se refere à bibliografia, é isso. Tudo que vier de mais, eu mesma vou disponibilizar para vocês, né? E eu sempre vou, o que eu tiver aqui, eu vou disponibilizar. Eu não economizo com material, né? Eu mando mesmo. E aí, gente, no que se refere à avaliação, eu já vou deixar marcadas as nossas datas, ok? Então, dia 15 de maio, nós vamos ter P1, dia 3 de julho, nós vamos ter P2 e 10 de julho, APS, ok? Então, anotem nas suas agendas para que já fique dentro do schedule aí, né? E que ninguém se perca ao longo do semestre. Mas, obviamente, quando estiver chegando o próximo, nós vamos lembrá-los de que tem prova para fazer. E aí, gente, feitas essas considerações, né? Eu pergunto a vocês e me coloco à disposição também para tirar eventuais dúvidas nesse sentido, sobre o que esperar dessa disciplina, tá? Então eu coloquei aqui 4 tópicos que resumem um pouco o que nós esperamos ao ofertar uma disciplina de comunicação, linguagem e redação jurídica. Em primeiro lugar, nós esperamos a compreensão das especificidades da linguagem no direito, né? Então a gente sabe que
existe no mundo da linguagem, nós temos toda uma forma peculiar de nos comunicar. Porém, no direito, há regras bastante específicas e questões bastante peculiares que a gente precisa considerar, tá? E vocês vão ver isso, vocês vão entender do que eu estou falando ao longo da disciplina. 2, buscar, né, a busca pela qualidade da escrita para o profissional jurídico. Como eu já falei para vocês, é inadmissível um profissional do direito escrever mal, né? Não dá. Se você tem algum problema de escrita, se você tem dificuldades ainda com a língua portuguesa, não tenha vergonha, tá? Aproveite esse momento que você está estudando, que você está se qualificando para melhorar, né? Procure na internet cursos gratuitos de língua portuguesa, de coisas específicas, tem muito conteúdo grátis que vocês podem acessar também para melhorar essa parte, tá certo? Redação jurídica, se você acha que ainda tem alguma dificuldade, redação jurídica não, redação, né, no sentido geral, redação. Se você acha que ainda tem alguma dificuldade, procura vídeos, procura informações, né, para que isso seja melhorado, porque vai ser fundamental em todo o curso de vocês e principalmente na vida profissional, quando vocês saírem, né, pela porta da universidade para exercer suas profissões. O terceiro ponto que nós esperamos, é que seja criado um ambiente onde nós possamos defender a simplificação da linguagem jurídica, né? Como eu já falei, já comentei para vocês, aquela coisa, né, de escrever aquela prosopopeia como é que é, meu Deus? Prosopopeia flácida para calentar bovinos, ao invés de dizer simplesmente conversa mole para boi dormir, né? Quando a gente vê uma frase assim, a gente pode perceber o quanto é possível a gente simplificar as coisas, né? E como eu já falei também, simplificar não quer dizer acabar com a técnica da coisa. Você vai utilizar a linguagem técnica, porém corretamente, né? Dentro do que for técnico e não dentro do que for rebuscado, tá? Técnica e linguagem rebuscada são duas coisas completamente diferentes e a gente vai evitar essa coisa dessa linguagem estranha, arrumadinha demais ou complicadinha demais, né? Então a gente vai fazer uma linguagem técnica, enxuta, objetiva, que atinja realmente o seu propósito, que é a concretização do direito. E também pensar, através dessa simplificação, numa aproximação do direito da sociedade no geral, né? Acabar com essa visão de que os advogados são o suprassumo, que falam difícil e etc. Que a gente possa comunicar, que a gente possa passar para a sociedade o que é o direito, né? Quais são as questões que importam e que todo mundo precisa saber, tá? Então, essas são as questões que eu gostaria que vocês pensassem nesse momento. E aí, gente, a título de introdução mesmo, né, gostaria de explicar para vocês, ou trazer aqui para vocês, os conceitos que diferenciam linguagem de comunicação, né? Então, primeiramente, você tem aqui a ideia de linguagem. Por linguagem, tradicionalmente, entende-se um sistema de sinais empregados pelo homem para exprimir e transmitir as suas ideias e pensamentos. Então a linguagem, ela pode ser considerada como esse conjunto, né, de sinais mesmo que sejam capazes de transmitir ideias e pensamentos. Isso é linguagem, né? Qualquer conjunto, sistema de sinais que tem essa finalidade. Já o conceito de comunicação, né, a gente observa aqui a citação, né? O conceito de comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum, compartilhar, trocar, né? Trocar opiniões, associar, conferenciar. Então, o ato de comunicar, ele implica na troca de mensagens, né? Ele envolve um emissor e um receptor da mensagem. A linguagem, por sua vez, a gente precisa considerar como o sistema de signos, né, de sinais capazes de comunicar, né, capazes de exprimir e transmitir as ideias. Mas a comunicação, ela pressupõe essa troca, né, essa emissão e essa receptividade
de mensagens, ok? De ideias, de pensamentos. Então, basicamente, essa a diferença, né? Eu trago aqui as devidas citações para que vocês observem. E aí, também gostaria que vocês iniciassem essa disciplina pensando a que se destina a linguagem jurídica. Para que eu tenho, né, que estudar isso? Então, gente, no direito, a linguagem é tudo. Ela é o único meio de que dispõe o advogado para tentar convencer, refutar, atacar ou defender-se, e é por meio dela que se concretizam as leis e as sentenças, né? Isso é muito óbvio dentro do direito. Então eu preciso ler, eu preciso entender o que diz a letra da lei para poder fazer uma interpretação e a aplicação futura daquilo, né? Então, no direito, a linguagem é tudo. Ela é o único meio de ou as mais ínfimas cláusulas de um contrato. O único meio, tá estranho isso aqui, acho que tá faltando uma parte. Mas ela é o único meio, né, de destrinchar as cláusulas, de detalhar aquilo que precisa ser detalhado dentro da norma. Então vocês vão perceber que as normas, elas são muito específicas e elas precisam ser claras, objetivas, específicas, não podem gerar dúvidas, dubiedades. Isso é difícil, né? A gente precisa, na hora de estabelecer as leis, né, não deixar margem para interpretações errôneas ou para interpretações que redundem na inefetividade daquela norma, tá certo? Então, a linguagem no direito é tudo, minha gente. Então, os autores da cena jurídica pedem, respondem, explicam, narram, opinam, decidem. E não seria exagero afirmar que sem linguagem não há justiça, nem direito. E é verdade, né? Então, quem vai pedir vai fazer isso através da escrita, através da linguagem, através da fala, né? Vai fazer uma sustentação oral, vai representar o cliente numa audiência, vai defender os interesses desse cliente perante o juiz, né? Pensando na advocacia. A gente sempre vai falar de exemplo da advocacia porque é o mais claro, assim, mais básico. Mas qualquer outra profissão que envolva, né, o manejo de normas, ela funciona no mesmo sentido, tá certo? Então, eu gostaria que vocês iniciassem essa disciplina fazendo essa reflexão, né, fazendo essa autocrítica, pensando quais são os pontos no que se refere ao domínio da língua portuguesa que eu preciso melhorar nesse momento. O que me falta, né? Então, talvez ao longo da disciplina vocês consigam fazer essa identificação melhor do que agora no início, né? Mas eu confio de que vocês sairão do curso, né, e da disciplina ainda melhores do que vocês entraram, tá certo? E aí, termino a aula de hoje com uma frase que eu gosto muito dessa mulher incrível, que é a Margaret Atwood, né, uma escritora canadense que eu adoro, e ela diz que uma palavra, depois de uma palavra, depois de uma palavra, é poder, né? Então, a escrita, a fala, a comunicação é o exercício do poder também, né? Do poder de se fazer presente, de se fazer ouvir, né? De participar ativamente da sociedade, de exercer a função do direito, né? Que é uma função revolucionária, né? No sentido de trazer os direitos, de trazer aquilo que pertence às pessoas de volta para elas no momento em que algo lhes é retirado, né? Ou na garantia, na manutenção dos seus direitos mais básicos, não é verdade? Então, vamos lá, gente. Espero que vocês tenham um excelente semestre e nos vemos, então, nas próximas aulas, tá certo? Um grande abraço. Tchau!